Salve, salve universo narrado, Felipe Ghisoli aqui e hoje eu vou te ensinar um negócio que com certeza você não conhece, que é o significado geométrico da multiplicação. Sabe quando você multiplica dois números? Então, tem como você visualizar alguma coisa geométrica associada a essa multiplicação e é isso que a gente vai fazer neste quadro incrível onde eu respondo e destrincho algumas perguntas dos nossos alunos do Lições de Física ou do Lições de Matemática. Dessa vez foi uma pergunta do Ícaro, que perguntou numa aula de números complexos se esse plano de unidades reais e imaginárias é igual ao plano cartesiano. Eu resolvi fazer uma digressão que com certeza vai te deixar mais inteligente no final dela. Vamos lá, a gente vai acabar falando de números complexos e a gente vai entender por que o plano de Argand-Gauss, o plano complexo, é da forma que é e quais são as similaridades e diferenças com o plano cartesiano. Antes de tudo, vamos começar de fato falando sobre o que é o plano cartesiano. Basicamente é você pegar uma reta real, então todos os números reais estão aqui, 0, 1, raiz de 2, π, enfim, todos os números positivos e negativos. Você pega uma reta real na direção horizontal, pega uma reta real na direção vertical e você une esses dois conjuntos. E aí você tem então um eixo real horizontal, um eixo real vertical. A gente costuma chamar isso aqui de R2, duas retas reais. Você tem um eixo real aqui e um eixo real aqui. Então você passa a ter uma região do espaço. Quando a gente fala de plano cartesiano, para você ter o R2, não necessariamente essas regiões precisam ser perpendiculares, mas enfim, no plano cartesiano em si, a gente tem de fato os eixos perpendiculares. E aí você tem um espaço onde tem vários pontos P's, como esse daqui, em que cada ponto ali do espaço não é um número. Cara, isso aqui não é um número. Isso aqui, na verdade, é um ponto que tem dois números associados a ele. Então, se eu pegar aqui ó, o x igual a 1 com o y igual a 2, esses caras se cruzam bem aqui. Então é importante você entender isso. Os pontos no plano cartesiano não são números. Existem dois números, duas coordenadas, x e y, associados a cada ponto. Mas o ponto em si, ele não é um número. Faz sentido? Beleza. É uma pequena região do espaço que tem dois números associados a ele. Beleza, esse aqui é o nosso bom e velho plano cartesiano. Então tá, vamos avançar um pouquinho então. Vamos fazer nossa digressão sobre o que significa, né, geometricamente, por exemplo, multiplicar por menos 1. Né? Vamos discutir a geometria da multiplicação. Não sei se você parou para pensar sobre isso, provavelmente não. Mas vamos lá, imagina que você está aqui, cara, você tem o número 3. O que acontece se você multiplicar 3 por menos 1? Você fala, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Beleza, isso aí você sabe, mas geometricamente, o que é o significado disso? Você tinha o número 3, você estava aqui, quando você multiplicou por menos 1, isso te levou ao menos 3. Então é como se você tivesse girado 180 graus. É como se você tivesse feito uma rotação de 180 graus. Faz sentido? Eu estava nesse ponto, tenta pensar em geometria. Eu estava nesse ponto, ao multiplicar por menos 1, eu sou levado naquele outro ponto, uma rotação de 180. E isso continua valendo. Se você pegar, por exemplo, o menos 3, multiplica ele por menos 1. Você vai ser levado aonde? Menos vezes menos é mais. Inclusive tem um vídeo muito interessante aqui discutindo o motivo disso. Beleza? Então você vai ser levado no mais 3. Perceba que é a mesma coisa. Eu tinha menos 3. Se eu multiplico por menos 1, eu sou levado aqui no 3. De novo, eu giro 180 graus no sentido anti-horário. Isso é importante. E por aí vai. Então sempre que você multiplica por menos 1, o efeito é girar 180 graus no sentido anti-horário. Então você vem aqui do menos 3 vezes menos 1, dando 3, 3 vezes menos 1 e por aí vai. Peguei o 3 aqui só de exemplo, poderia pegar qualquer número em questão, você entendeu? Então, de algum modo, multiplicar por menos 1 eu posso entender, eu posso associar a uma rotação de 180 graus. Beleza? Aonde? Na reta real ou no próprio plano cartesiano, se tivesse um outro eixo aqui, né, e tal, a gente passaria por ele e geraria 180 graus. Beleza. Aí, cara, vamos agora, de fato, à unidade imaginária. Quando a gente fala de números complexos, né, a gente começa sempre definindo isso aqui, e na aula que o Ícaro ficou com dúvida, a gente já estava um pouco mais avançado, onde a gente já havia definido bem esse cara. Mas, bom, a unidade imaginária é a raiz quadrada de menos 1. Se você elevar ao quadrado dos dois lados, você vai chegar nisso aqui, ó, i ao quadrado é igual a menos 1. Beleza, que número é esse, né? Que número bizarro é esse? Como assim? Quem que inventou esse cara e tal? Bom, cara, tem uma outra pergunta interessante que eu já respondi de alunos sobre isso. Se você quiser entender um pouquinho mais essa digressão sobre o que é um número, né? E como que você enxerga esse número complexo, essa unidade imaginária, dá uma olhada nesse vídeo aí.
Mas bom, olha que interessante, onde eu tô querendo chegar? Menos 1, você sabe o que é esse cara. Pô, se eu multiplico um número por menos 1, isso significa girar 180 graus. Então, peraí, o menos 1 tá ali. Mas menos 1 é o que, cara? Menos 1 é i ao quadrado. É i vezes i. Então, eu vou escrever da seguinte forma, para ficar mais fácil de visualizar. I vezes i é igual a menos 1, né? Vamos colocar aqui, menos 1. Menos 1. Então, assim, qual que é o raciocínio? Você sabe que menos 1 significa girar 180 graus no sentido anti-horário. Mas girar 180 graus no sentido anti-horário vai ser uma combinação de dois giros, de multiplicar por i duas vezes. Então, a gente pode entender que, cara, se eu multiplicar por i, isso vai ser uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Ah, não, agora eu não entendi nada. Como é que é? É porque, pensa só, se você gira 90 graus, depois mais 90 graus, você girou quanto? 180. Então, eu tenho uma equação que está me dizendo aqui que de um lado eu tenho menos 1, mas menos 1 você sabe, significa girar 180 graus. E do outro lado, eu tenho dois números. Se é o mesmo número, isso tem que representar o mesmo giro. Multiplicar por menos 1, eu sei que significa girar 180 graus. Então, multiplicar por i e depois por i é associar dois giros. Eu giro do mesmo tanto que eu estou multiplicando pelo mesmo cara. E se no final essa combinação de rotações tem que dar menos 1, tem que dar um giro de 180, então cada rotação dessa tem que ser de 90. 90 mais 90. É aí que a gente constrói, de fato, o plano complexo. Cara, que doido. Então, eu tenho a reta real, que a gente tinha aqui, e se eu multiplico por menos 1, eu fico girando 180. Pingando de um lado para o outro da reta real. Beleza. Agora, se eu multiplico por i, na verdade eu giro de 90 graus. Se eu giro de 90 graus, eu preciso de uma dimensão a mais. Eu preciso de mais um eixo. É isso que essa equação aqui está me dizendo. Então, girar, multiplicar por i, significa girar 90 graus. Então, a gente constrói o plano complexo, ou plano de Argand-Gauss. Em que aqui no eixo horizontal, você tem o eixo real. E aqui no eixo vertical, você tem o eixo imaginário. Você vai ter aqui múltiplos da unidade imaginária. Então, por exemplo, se você tem o número 1, e se você multiplicar ele por i, você vai parar onde? 1 vezes i, você cai aqui. I. Você faz o quê? Você gira 90 graus. Tá aqui, ó, vezes i. Girei 90 graus. Se eu tenho o número i e multiplico por i de novo, i vezes i, ou seja, i ao quadrado, dá quanto? Vocês já até sabem, i ao quadrado é menos 1. Isso aqui é a continha que a gente acabou de fazer. Aqui, ó, se eu multiplico por i duas vezes, i vezes i ao quadrado dá menos 1. Mas menos 1 é o quê? É uma rotação de 180 graus. É uma combinação de duas rotações de 90. Faz sentido? Essa aqui é só a visualização geométrica daquela equação que a gente escreveu ali embaixo. Concorda ou não? Beleza. E por aí vai, cara. E se eu continuar multiplicando por i? Se eu tiver menos 1 e multiplicar por i, eu vou cair no menos i. Se eu tiver um menos i e multiplicar por i, eu vou cair no 1. E por aí vai. Qualquer número complexo, se você multiplicar ele por i, isso significa uma rotação de 90 graus no plano complexo. E é daqui que surge, então, esse eixo vertical, onde você mede unidades imaginárias. Mas aí uma coisa, então, importante você comparar aqui com o nosso bom e velho plano cartesiano. No plano cartesiano, você tem dois eixos reais. Essa é a diferença. Então, geometricamente parece muito. Dois eixos perpendiculares, né? Tanto o plano complexo quanto o plano cartesiano. A diferença é que no plano cartesiano, você tem dois eixos reais. Números reais aqui e números reais aqui. Então, cada ponto não é um número em si, mas sim uma região do espaço, um ponto do espaço que tem duas coordenadas numéricas. Já aqui não, cara. No plano complexo, um eixo é real e o outro eixo é imaginário. Então, cada ponto nesse plano, a gente diz que é o afixo de um número complexo. Cada ponto nesse plano tem uma parte numérica real e uma parte numérica imaginária. Isso é o que a gente chama de número complexo. É um número que, de modo geral, tem parte real e parte imaginária. Os números que estão só sobre esse eixo aqui são os números reais e aqui os números imaginários puros. Mas eu posso ter números em qualquer região do plano, tendo parte real e parte imaginária. Então é isso. O plano cartesiano parece muito com o plano complexo, com essa pequena ressalva de que aqui, ao invés de dois eixos reais, um é real e o outro é imaginário. Espero que essa pergunta tenha te deixado mais inteligente e, Ícaro, espero que você tenha curtido essa pergunta aí. Se você veio pelo Lições de Matemática, dá o seu alô aí e a gente se encontra numa próxima, hein? Até mais!